Isso, isso, você me manda. Tá bom, você me manda sim. Muito boa tarde a quem nos acompanha em mais uma edição do Conexão ao Vivo. Hoje nós vamos falar de uma tecnologia super complexa, mais uma vez, que é o ser humano, e sob a ótica da física quântica. Então, o nosso tema hoje é física quântica e autoconhecimento. Então, se você lembra de alguém que pode se interessar por esse tema, clica no aviãozinho, convida para acompanhar a gente aqui, que o assunto vai ser quente. E a nossa convidada de hoje, então, é Eliane Xavier. Ela que é mestre em física quântica, autora do livro O Quantum Primordial, o encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento, e atua como palestrante, é professora de cursos de pós-graduação, é pesquisadora do Grupo de Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então vamos receber Eliane Xavier. Pode mandar aqui pra gente um aceno aqui. Vamos lá. Aguardando a Eliane entrar. Olá! Oi, Que Eliane! Seja bom, Cristina! bem-vinda! Que bom, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma Espero que. satisfação muito grande recebê-la. Que bom que você aceitou o nosso convite. Estou muito curiosa a respeito do tema, falar de física quântica e autoconhecimento. O que nos aguarda nessa tarde? Pois é, é um tema que eu tenho um amor profundo, né, para falar. Porque eu comecei a minha trajetória, né, na física. Comecei no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava Uhum, com a física tradicional, mas sempre tive muita curiosidade com a física quântica. Daí, quando eu fui morar em Curitiba, eu realizei meu grande sonho, que era estudar física quântica, né? Consegui um mestrado na Federal do Paraná e consegui aprofundar nesse tema, que sempre uhum. foi a minha paixão, né? Só que, olha que interessante, só que quando eu fazia o mestrado, eu nunca imaginei trabalhar com a física quântica dessa maneira que eu trabalho hoje. Você vê, Ah, são os caminhos do universo, né? uhum. Eu imaginava que eu faria o mestrado e seguiria a carreira acadêmica tradicional, dando aula para engenharia, né? Só Uhum. que depois que eu terminei o mestrado, eu conheci o Lama Padmasambhava, que é o meu lama budista, né? Que me introduziu no budismo. E Uhum. aí foi um divisor de águas, né, na minha vida, porque quando eu comecei a estudar o budismo, eu vi que tudo que eu tinha estudado na universidade, que estava assim de uma maneira desconectada, entendendo a filosofia budista, aquilo tudo passou a ter uma lógica completa, né? É como se passasse um Uhum. fio encaixando todas aquelas partes. Então foi muito Uhum. apaixonante, né? Foi muito apaixonante. Uhum. E aí eu brincava até com o Lama, que eu falava, agora eu estou entendendo o que eu estudei na universidade, agora que eu estou entendendo. E e aí eu percebi o quanto a física quântica é rica na parte filosófica, na parte de linguagem, de visão de mundo, e o quanto seria importante as pessoas terem acesso a esse conhecimento, né? Uhum. E não esse conhecimento ficar fechado num departamento de física, apenas Uhum. sendo trabalhado com modelos matemáticos, onde pouquíssimas pessoas conseguem, né? Uhum. Acessar dessa forma. E aí me surgiu a motivação de montar esses cursos para o público leigo, né? Uhum. Então, no início foi muito desafiador, porque na universidade a gente usa a linguagem matemática. E aí eu pensei, como que eu vou ensinar física quântica sem poder colocar matemática, né?
Uhum, uhum. No início foi um pouco desafiador, mas a motivação realmente era grande de espalhar esse conhecimento, levar para as pessoas. E aí acabou nascendo, né, o curso de Física Quântica para leigos. E desde que nasceu sempre teve uma procura muito grande. E daí eu comecei a receber convites para cursos de pós-graduação. E aí, como resultado de 13 anos, né, que eu já venho trabalhando nisso, ano passado nasceu o meu filhinho aqui, o Quantum Primordial, né? O meu primeiro Ah, filho, que era uma coisa que os alunos já vinham me pedindo há bastante tempo, né? Que eu organizasse o material de um livro, uma coisa que eles pudessem levar para casa, para reler, para dar de presente. E no ano passado esse sonho se realizou. e há quanto tempo você está envolvida com a física quântica? Então, que eu dou curso, né, para o público leigo está fazendo 13 anos agora. Né? Uhum, Eu terminei o mestrado mais ou menos há 14 anos, um ano depois eu comecei já. uhum, Quer dizer, eu nem cheguei a entrar na área tradicional, né? Eu terminei o uhum. mestrado e naquele meio tempo que a gente fica assim, ainda vendo o que vai fazer, o budismo já entrou na minha vida e já me levou para onde eu tinha que ir, né? Então, Uhum, uhum. foi muito abençoado. E se a gente fosse explicar a física quântica de uma forma simplificada, Uhum. como seria? Como a gente poderia explicar a física quântica de uma forma Simples, simples, para né? leigo? Então, eu vou te dar algumas, vou te dar mais de uma Opa! explicação, né? Então, assim, de uma forma mais técnica, né, que as pessoas têm muita curiosidade, que muita gente chega para mim e fala, Eliane, o que quer dizer física quântica? Porque eu não entendo nem o nome, né? Então, eu queria me Uhum, localizar um pouco. Então, uhum, física quântica, quântico quer dizer quantizar, dividir em quantidades, né? uhum, Então, a física quântica nasce quando um cientista chamado Max Planck, um físico chamado Max Planck, propõe a ideia da quantização da energia. Então, a energia que era tida, né, como uma onda contínua passa a ser vista como algo granulado. Né? Ele introduz a ideia do quantum, do pacotinho de energia. Né? O que é o quantum? É esse uhum, mínimo pacotinho de energia. Então, física uhum, quântica vem disso, né? É a física que quantizou a energia, que criou o pacotinho de energia. Né? E por que uhum, isso fez uma reviravolta tão grande na ciência? Porque a física quântica ela trouxe a ideia da dualidade onda-partícula. Né? Porque a energia que era onda pode ser entendida como partícula, como pedacinhos, pacotinhos. Né? E mais uhum, tarde veio se descobrir que o elétron, que é considerado uma partícula, também se comportava como onda. Então virou tudo de cabeça para baixo, né? A física uhum, clássica que tinha aquilo tudo separadinho, não, isso é onda, energia, isso é partícula, é matéria, né? A física quântica virou isso tudo de cabeça para baixo. Ela mostrou que o que a gente pensa que é matéria na verdade, também é energia, também se comporta como onda, que o que a gente achava que era onda também pode ser entendida como partículas, como pedacinhos de uhum, matéria. Então, veio essa reviravolta na visão de mundo. Né? E a física uhum, quântica também, com isso, ela acaba sendo uma física que abarca os fenômenos sutis do universo. Eu acho que essa que é a grande colaboração, né? Então, coisas que nós já vivenciávamos, né, no nosso dia a dia, mas ficávamos na dúvida, né? Ah, mas será que é isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? A física quântica chegou e mostrou que o universo realmente ele é muito mais do que a gente imagina. Né? Porque a física quântica mostrou o entrelaçamento quântico, né? Que é aquela questão que você faz o emaranhamento de duas partículas no laboratório, depois separa em laboratórios diferentes. No momento que você faz uma medida em uma, instantaneamente a outra também altera o valor.
Então, a física quântica trouxe essa questão da comunicação não local, que é a comunicação que se dá além de espaço e tempo. Então, ela trouxe Uhum, muitos conceitos que se enquadram em questões sutis da nossa vida, né? E uhum, explicam isso de uma maneira científica. Então, é apaixonante, né? uhum, uhum. É, e aí eu te pergunto, então, nesse contexto todo, né? Uhum. Como é que a gente pode usar esses conhecimentos de física quântica para o autoconhecimento? O que que isso tem a Isso, é. ver? Então, vamos ao que interessa, né? Porque exatamente é isso que a gente quer saber, né? Como que a física quântica vai trazer um ganho, né? Uma melhora na nossa qualidade de vida, né? Então, Uhum, um ponto que fica muito claro, que foi uma colaboração muito grande do Niels Bohr, né? Um dos arquitetos da física quântica, é que ele introduz o mundo interno, né? Esse ponto ele é fundamental também na física quântica, porque uhum, eles perceberam que a natureza ela não tem ela não é definida já independente do observador, como a física clássica acreditava, né? Por que isso? Porque na física quântica se eu vou observar, por exemplo, o elétron como onda ou como partícula, vai depender do experimento que eu monto. Então, veja que coisa interessante. Inverteu a ordem das coisas, né? Não é que a natureza já uhum, está lá e eu observo, vejo uma coisa, outra pessoa observa, vê a mesma coisa. Não é isso que acontece. O que acontece é que eu monto o meu experimento, dependendo de como eu monto o meu experimento, é que eu observo uma coisa ou observo outra. Então, o Niels Bohr ele introduz o mundo interno, né? Ele mostra que o universo ele não é separado de nós uhum, internamente, né? uhum, E isso traz uma mudança radical, porque a física quântica ela define como realidade os processos de relação. Então, a maneira como eu me relaciono é a realidade. Então, nós estamos o tempo todo co-construindo a nossa realidade. Só que a gente não se dava conta disso, né? Na verdade, a gente não se dá conta disso. sim, sim. Mas a física quântica, ela coloca o poder nas nossas mãos novamente, né? É uma coisa muito boa. Ela mostra Uhum, que o que é a realidade? A realidade é uma somatória de todas as realidades. Até no lançamento do livro, né, na entrevista de lançamento, eu dei um exemplo que ilustra muito bem, né? Que é uma história, né, de um senhor que chegou no final do ano, ele estava escrevendo um relato de como foi o ano, e aí ele colocou: esse ano foi muito turbulento, porque eu passei por uma doença, um filho meu foi morar fora, e escreveu vários acontecimentos que para ele foram ruins, né, naquele ano. Daí a esposa dele entrou no quarto, pegou o papel, olhou, falou: não, deixa eu reescrever isso aqui, né? E aí ela escreveu: esse ano foi um ano muito vitorioso, pois nós vencemos uma doença. Foi um ano muito feliz, pois um dos nossos filhos se lançou para o mundo, teve sucesso profissional, foi morar fora. Então, você veja, os mesmos eventos, né? E dois processos de relação completamente diferentes, né? Um uhum. pegou aquilo e se relacionou de uma forma negativa, outra pessoa pegou o mesmo evento e se relacionou de forma positiva. Então, qual é a realidade? Os dois são realidade, né? Uhum, Então, o grande ganho da física quântica, a grande colaboração, é justamente essa, é mostrar que essa co-construção que a gente faz da realidade é o que se torna realmente a realidade. Não tem outra realidade além dessa, né? uhum, uhum. Nós temos uma pergunta anterior no YouTube que diz o seguinte: a comunicação não local seria telepatia? Então, não é telepatia, é algo mais profundo, digamos assim, né?
Porque a telepatia, a princípio, necessitaria de um sinal, né? Seria algo, Uhum, uma comunicação pelo poder do pensamento, ou algo assim, né? E uhum, o emaranhamento quântico, o experimento que foi feito, foi assim, duas pessoas meditaram juntas, né, com intenção de emaranhar as mentes, né? Depois elas foram separadas em laboratórios distintos e, e todas as duas colocaram eletrodos na cabeça, né? Para uma delas foram mostrados flashes luminosos, né? E uhum, esses flashes provocaram uma movimentação no cérebro, né? A outra pessoa que estava lá no outro laboratório também apresentou, também estava sendo monitorada, né, com eletrodos. A mente dela também apresentou uma movimentação muito parecida. Só que elas uhum, estavam dentro de uma sala que a gente chama de gaiola de Faraday, né? Que é uma sala que tem um isolamento eletromagnético, né? uhum. Então, não, se a gente pensar, entender o pensamento como uma onda eletromagnética, não teria como nenhuma onda eletromagnética entrar nessas salas, né? Então, o Uhum. emaranhamento quântico ele mostra que ele é um fenômeno que ele está além de espaço-tempo. Ele é um fenômeno que está numa dimensão que os próprios físicos não têm como explicar ainda, né? Eles ainda não Uhum. sabem, porque até o Einstein ele tinha um receio com esse tipo de experimento, né? Ele brincava, ele falava, isso aí é uma ação fantasmagórica à distância, isso aí não existe, né? Uhum. Porque o sinal teria que ser mais rápido que a própria luz, né? E a teoria da Uhum. relatividade, ela diz que nada é mais rápido do que a luz, nada pode ser mais Uhum. rápido que a luz. E essa comunicação é instantânea, né? Então, ele achava que isso seria impossível. Mas, na verdade, esse experimento foi feito em laboratório, né? Foi repetido em laboratório várias vezes. É um fenômeno comprovado cientificamente e Uhum. realmente é instantâneo. Não tem nenhuma medida de tempo entre a comunicação de uma partícula e da outra, né? Então, Nossa, é um nós somos detentores de um poder inimaginável, então. inimaginável, inimaginável. Uma vez que ocorre o emaranhamento quântico, né, um exemplo também, né, que é trazido na literatura, Uhum. de, por exemplo, a mãe com filho, né, dois irmãos Uhum. gêmeos, né, é aquela coisa. Aquilo é instantâneo, não dá nem para dizer que houve, né, uma onda que viajou de lá até aqui, porque não é detectado tempo entre uma Uhum. reação e a outra, né? É algo Uhum. realmente instantâneo. Eu gosto muito da interpretação do David Bohm, que ele dá o seguinte exemplo: ele diz assim: imagine que você tem um peixe num aquário numa dimensão superior à nossa, né? Então, nós estamos aqui na terceira dimensão, em nível espacial, que na verdade é a quarta dimensão, né? Porque a gente tem as três dimensões espaciais e o tempo, né? Então, na verdade, nós vivemos na quarta dimensão. Então, vamos supor que Uhum. tem um peixe num aquário, numa dimensão superior à nossa, e a gente não vê esse peixe diretamente, né? Mas a Uhum. gente tem duas câmeras, né? Uma na lateral do aquário, uma na frente do aquário. E a gente aqui só tem acesso a essas duas câmeras, a imagem, né, dessas duas câmeras. Então a gente percebe que quando o peixinho de cá bate o rabinho, o de cá também mexe. A gente percebe que quando o de cá bate a nadadeirinha, o de cá também bate. Né? E aí a gente fala, olha, esses dois peixes parece que estão correlacionados, porque quando um mexe aqui, o outro mexe aqui. Mas, na verdade, eles são o mesmo peixe numa dimensão superior. Só que como a gente não acessa Uhum. diretamente essa dimensão, né? Então, isso que o David Bohm traz, que, na verdade, as coisas que a gente vê como separadas podem ser tudo parte de um único todo
que a gente não alcança ainda, né? Nós ainda não temos uma mente expandida a ponto de alcançar isso. Então, pode Então, ser que tenha uma versão nossa em outra dimensão. sim, com certeza. A física leva muito a sério Uhum, uhum. essa ideia, né? E Muito como é que a interessante. gente pode estabelecer essa relação da física quântica com a programação neurolinguística? Ah, então, esse tema eu acho muito interessante, né? Eu fiz uma vez um curso de programação neurolinguística, até porque me chamou muito, puxou muito pela minha curiosidade. Porque Uhum, a programação neurolinguística, ela tem né, uma das ideias centrais dela é que o mapa não é o território, né? Então, o que quer uhum. dizer isso, né? Quer Um dos dizer que a pressupostos, gente né? vive no mapa, não é no Uhum, território verdadeiro. Ó, já começou igual a física quântica, porque foi como eu falei anteriormente, né? O que é a realidade? A realidade é o nosso processo de relação com o fenômeno, né? Essa uhum, é a realidade. Então, o mapa, né, seria isso. O mapa, cada um tem o seu mapa, né? Então, da mesma forma que na física quântica, cada um cria a sua realidade. Então, achei isso muito interessante, porque o que a gente tem como realidade é simplesmente o nosso registro de realidade. Isso é que é uhum. difícil às vezes, né? A gente às vezes não quer aceitar isso, né? A gente cria uma causalidade, né? Fala, não, é porque não é com você, é porque você não entendeu, Aham. é porque É porque é uma responsabilidade tão grande, né? Você é, assumir é. que de alguma forma você criou aquilo, né? E libertador, né? Porque aí você pode Também, também criar de outro jeito, né? Olha que maravilha, exatamente. né? Então a física quântica entrega a chave na nossa mão, ó. Toma aqui, ó. Você abre a porta e sai. Não precisa Uhum, ficar mais aí dentro, né? Mas a gente tem os nossos condicionamentos, né? O condicionamento da mente é uma coisa muito forte e muitas vezes nós estamos condicionados a viver de uma determinada maneira, mesmo que haja sofrimento, mas é a maneira que a gente se sente confortável, né? Porque nós já estamos acostumados com aquilo, né? uhum, Infelizmente, a uhum, nossa mente é dessa forma. Então, a programação neurolinguística, ela já parte desse princípio, né? O que você tem registrado como realidade é apenas isso, um registro, não é a realidade uhum, em si. Uma vez que é um registro, você pode modificar, você pode ressignificar, né? Você pode construir isso de uma maneira diferente. Então, isso também é muito presente na física quântica. Inclusive, tem um experimento que eu gosto até de mostrar quando eu dou aula para o pessoal de PNL, que se chama borracha quântica. Olha que maravilha. O nome já é bom, né? Porque borracha quântica já sim. vai coisa boa, dá para apagar as coisas, aí já comecei gostando, né? Então, esse experimento ele se chama borracha quântica, também conhecido como experimento da escolha retardada, no sentido de que a coisa já aconteceu e eu escolho Uhum, depois, né? Então, esse uhum, experimento é muito curioso, eu mostro ele no livro, até tem um desenho para a pessoa entender melhor. Mas esse experimento ele diz o seguinte, que uma canetinha de laser ela joga um feixe de laser, que ele é dividido em dois, né? Ele percorre dois caminhos e depois ele se encontra novamente. E no momento ali, naquele ponto de encontro, dependendo da medida que eu faço, eu posso observar esse laser como onda ou como partículas, né? Só que, olha que curioso, só que o caminho já foi percorrido, né? Ele uhum, já percorreu o caminho. E no momento ali que ele se encontra de novo e eu faço a medida, é que eu vou definir se ele percorreu o caminho como onda, fazendo os dois caminhos ao mesmo tempo,
ou se ele percorreu o caminho como partícula, fazendo um caminho de cada vez. Então, veja, é uma diferença, né, considerável, se ele fez os dois caminhos ao mesmo tempo ou se ele fez um caminho de cada vez. E isso é definido no momento da medida. Então, no momento da medida, eu defino uma coisa que já aconteceu, que já passou, né? Então, isso mostra que o poder, né, de decisão, o poder de escolha, ele está onde? Ele está no agora, que é o que muitos mestres da espiritualidade já falam há muito tempo, né? Do poder do agora, da gente trazer a nossa mente para o agora. Porque no agora eu defino o passado e defino o futuro também. Tudo está no agora, né? Então, isso é muito interessante. Então, a programação neurolinguística, ela também trabalha com isso, né? Ela também diz que, né, você trazendo a sua atenção para o agora, ressignificando coisas que aconteceram na sua vida, né? Através das técnicas, dos meios hábeis que eles oferecem, nós podemos modificar situações traumáticas, né? Crenças, coisas que... Porque, na verdade... Ao mesmo tempo que a gente também pode construir o futuro. Com Ao invés de a gente certeza. viver esse excesso de passado, né? Exatamente. Ou esse excesso de futuro, é viver agora, ressignificando o passado. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente não está no agora, a gente está contando uma historinha, né? Porque o passado é uma historinha que a gente conta para a gente mesmo, né? Então, se eu estou no passado, eu estou repetindo aquela historinha. Se eu estou no futuro, eu estou criando, estou gerando ansiedade, né? Estou fazendo coisas que também estou perdendo o meu momento de poder, que é o agora, né? Então, mais uma coisa para ressignificar daqui a um tempo. Exatamente, mais uma coisa para ressignificar. Aqui no Insta a gente tem algumas interações. O William está dizendo que a nossa consciência de vigília é extremamente limitada. Sim, sim, eu concordo com ele. Concordo com você, William. E aí, na sequência, ele diz que a PNL é altamente limitante. Depende, né? Depende do profissional que ele conheceu, da técnica que usava, porque a PNL, como a maioria das terapias, ela pode ter enfoques muito variados, né? Então, uma pessoa pode usar a PNL de uma maneira mais materialista, né, para atingir metas e etc. Eu não sei exatamente, porque não foi nessa linha que eu conheci, né? Ou pode trabalhar PNL de maneiras também que levem até o caminho espiritual, né? Exato. Então, A PNL que eu conheço é libertadora, é ilimitada. exatamente. Essa que eu conheci também, ela abria muitos horizontes e acabava nos conectando ao caminho espiritual, que é um caminho de autoconhecimento, né? Porque o caminho espiritual, na verdade, ele é um caminho de autoconhecimento. Porque eu digo aqui espiritualidade não relacionada à religião, não é isso, né? Eu me refiro aqui à espiritualidade como a busca que nós temos, né? Por nos conectarmos com algo maior, por nos entendermos melhor, né? Entendermos a essência do nosso ser, né? Essa espiritualidade que eu trago no livro, né? Que eu trago junto com a física quântica. Então, ela é totalmente... Ela anda junto com o autoconhecimento, né? É um caminho muito bonito. Arte Cósmica que está perguntando: podemos usar a física quântica para comprovar a existência dos registros acásticos? Né? É bem relacionado, né? A física quântica ela se relaciona com o registro acástico, que seria como um registro no vazio, né? Tem experimentos que mostram isso, a memória, por exemplo, né? Eles fizeram experimentos com ratinhos, que eles iam tirando pedacinhos do cérebro dos ratinhos e testando se eles continuavam encontrando queijo, né? No fim, eles viram que a memória não estava em nenhum lugar especificamente do cérebro, né? Que é como se fosse um registro acástico, né? E também na questão da reencarnação,
que a física quântica tem um trabalho muito bonito, né? Que é a teoria do Amit Goswami, que ele chama, que ele trabalha com a ideia de reencarnação, usando Uhum. o termo mônada quântica. Que no budismo, né, o Dalai Lama, ele diz assim, nós temos um contínuo mental. Né? Então, quando a gente morre, a pessoa, né, a personalidade, ela acabou, mas Uhum. segue um contínuo mental. O que que tem nesse contínuo mental? Tem o nosso karma positivo e o nosso karma negativo. Né? Então, isso segue. É a única coisa que segue. Né? Então, os mestres Uhum. falam o que, que nós vamos ter no momento da morte. No momento da morte, você não leva nada, você só leva os méritos e os karmas. Então, Uhum. é bom lembrar disso durante a vida, né? Porque na hora lá É. não tem mais jeito. Então, esse contínuo mental, né, que o Amit Goswami, na teoria dele, chama de mônada quântica, é o que segue de uma encarnação para outra, né? Com esses Uhum. registros acásticos, né? Onde estaria registrado esse karma e esse mérito, né? Seria esse tipo de registro. É um assunto Uhum. também bastante interessante. Sim. É, e aí, pensando, você fez o contínuo mental, eu me lembrei da linha do tempo do indivíduo, né? Aham. Como é que a gente pode trabalhar a linha do tempo, a física quântica na linha do tempo? Então, quando você fala em linha do tempo, me remete muito às linhas de universo que a gente chama nos universos paralelos, né? Então, Uhum. segundo a teoria quântica, nós realmente temos várias versões de nós mesmos vivendo linhas paralelas de universo, né? Uhum. Então, no momento que eu faço uma escolha, essa é a interpretação dos muitos mundos de Everett, né? Uma das interpretações da física quântica. Então, ele diz assim, por exemplo, você recebeu uma proposta de trabalho. Então, você recebeu uma proposta de trabalho para ir para São Paulo, por exemplo, ou você fica na cidade onde você mora, ou você vai para São Paulo. Você não mora em São Paulo, né? Eu estou aqui, eu estou Não, te não, falando, estou em Blumenau. está em Blumenau, então. Então, você tem uma proposta de trabalho, você pode ir para São Paulo, ou você pode continuar em Blumenau. Você vai ter que tomar uma decisão. Né? Então, vamos supor que você decida, não, eu vou ficar em Blumenau. Aí, isso é o que a gente chama de colapso da onda de probabilidade. Né? Você tinha duas probabilidades. Você podia ficar em Blumenau ou poderia ir para São Paulo. Aí, você escolhe ficar em Blumenau, você colapsou a possibilidade de ficar em Blumenau. Só que a possibilidade de ir para São Paulo, ela não desaparece, ela segue numa linha de Uhum. universo paralela. Então, Uhum. numa outra linha de universo que não é essa que você está seguindo, você está lá mudando para São Paulo, indo para São Paulo, conhecendo outras pessoas em São Paulo e seguindo toda a sua vida, né? Então, quando a gente trabalha, né, com a linha do tempo, a gente pode, através de ressignificações, mudar essa linha do tempo. Então, por exemplo, você teve um episódio que te marcou muito no seu passado, né? Que fez Uhum. com que você seguisse a linha que você está hoje. Mas se você consegue, né, através das técnicas, voltar a esse momento, né, traumático e Uhum. responder Uhum. aquilo de outra forma, ou ressignificar aquilo, você, Uhum. pronto, ali você mudou a sua linha de universo. Então agora é como se você pulasse para o lado, assim, ó. Agora eu não estou mais nessa linha de universo, agora eu já estou na outra. Uhum. Que eu teria tomado se eu tivesse vivenciado aquela experiência de outra maneira. Então, a nossa mente Uhum. é quântica. Nós podemos fazer isso. Nós não só podemos, como nós fazemos isso. Né? Só que a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, né? Uhum. Uhum. É uma baita ferramenta. Nós É, temos um instrumento aqui fantástico que a fantástico. gente pode ir voltar a brincar
entre aspas, de exatamente. toda forma, e às vezes a gente acaba se apegando É, a sofrimentos, né? Ah, porque poderia é, ter sido diferente, ah, se eu é, tivesse escolhido isso e não aquilo, é. enfim. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para o Evandro, que está aqui nos acompanhando também. A Verônica, inclusive, comentou bem isso. Depende da mão de quem usa a ferramenta, né? Então, Perfeito, perfeito, perfeito. Porque a PNL, como várias outras terapias, ela é uma ferramenta, né? Ela é algo ali que tem um poder de modificar alguma coisa. Mas como uhum, aquilo vai ser direcionado, vai depender de cada um, né? Como a uhum, própria meditação, porque a meditação, ela também é uma técnica que ela entra de maneira complementar a qualquer que seja a terapia que a pessoa faça. Porque se você não tem a capacidade de silenciar, né, de voltar nesse espaço das infinitas possibilidades. Onde que está esse espaço das infinitas possibilidades? Está no silêncio. Né? Então, a uhum, gente tem que voltar para esse silêncio, para esse espaço, para esse ponto zero, né? Para essa energia de ponto zero que a gente fala na física, né? Para uhum. dali eu poder tomar um rumo diferente. Porque às vezes a pessoa usa as técnicas da PNL também e fala, ah, mas não está funcionando, não está funcionando. Por quê? Quando a gente instala um novo programa no computador, o que o computador pede? Sempre. Né? Você acaba de instalar o programa. Para o programa poder rodar, o que o computador pede? Para Pede o código. reiniciar, não Ah, é? para reiniciar, sim, sim. Né? Então você acabou de instalar o programa. Você não instala o programa e o programa já roda. Né? Uhum, Você instala o programa e o computador pede para reiniciar. Então você tem que uhum, ir lá, reiniciar o computador para aquele programa funcionar. Então, a meditação é a mesma coisa. Você está instalando um monte de coisa. Mas se você não volta lá no silêncio, não reinicia, uhum. aí aquilo não vai funcionar, né? Aí o Sim. software novo não Coloca roda. a informação e não processa. Não processa, né? A gente tem que ir lá no silêncio, porque no silêncio que estão as infinitas possibilidades, né? Para a gente Uhum, poder escolher uma possibilidade diferente. Tem uma frase do. Eu sempre cito essa frase, né, de um escritor americano que chama Steve Covey, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira como eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse uhum, espaço eu escrevo o meu destino. Então, eu achei uma frase, sim, de muita sabedoria, porque normalmente a gente nem percebe esse espaço. Né? Normalmente a uhum, coisa acontece e eu já respondo no automático. Né? uhum, Então, quem que está escrevendo o meu destino? Os meus automatismos, não sou eu que uhum, estou escrevendo. Né? uhum. Agora, se acontece algo comigo e eu tenho um espaço para ver, por isso que a pessoa fala, uma respirada que você der, já quebra, né? Você Já já, corta o impulso, né? já corta o impulso, você já tem um Uhum. tempo de escolher uma resposta diferente. Aí você vai estar escrevendo o seu destino, né? Senão você está sendo só jogado, né? Pelos Uhum. condicionamentos. O Então, Evandro aqui pergunta: como a linha do tempo pode proporcionar um atalho seguro para transformar um ser melhor? aí vai depender muito do terapeuta, né? Aí tem que ver como que o terapeuta vai trabalhar com isso. Mas, de um modo geral, é importante a gente saber que qualquer fenômeno da nossa vida, ele pode ser ressignificado, né? Porque é essa frase que eu falei lá no início, né, da PNL. A gente vive no mapa, né? Não é no território. Então, qualquer coisa, né, que esteja atrapalhando a sua vida, que esteja crenças limitadoras, né, e etc., esse monte Mesmo de situações mais traumáticas. mesmo situações mais traumáticas, né? Por incrível que Uhum, pareça, porque a gente pode voltar e ressignificar aquilo e olhar aquilo de uma maneira diferente, né? Porque, como diz a frase, o importante, o que define, não é o que acontece comigo,
é a maneira como eu respondo ao que acontece comigo, né? Até Uhum. tem uma historinha, talvez, não sei se vocês já ouviram, mas que diz assim, né? Que existiam dois irmãos que eram alcoólatras, né? E aí perguntaram para um, né? Ah, por que você é alcoólatra? Como é que aconteceu isso na sua vida? E ele disse, ah, porque o meu pai era alcoólatra, eu convivi com aquilo desde criança e acabei virando alcoólatra. E o outro irmão não bebia, não colocava álcool na boca, né? Era uma pessoa assim que optou pelo oposto. Perguntaram para ele, né? Por que você é assim? Por que você não bebe? Ele falou, porque meu pai era alcoólatra, eu convivi com isso desde cedo e por isso eu Uhum. optei em não beber. Então, você veja, é a mesma situação, cada um criou uma realidade diferente. Cada um respondeu aquilo de uma maneira diferente, né? Então, isso que Uhum. a física quântica define como realidade. Qual que é a realidade? Duas são realidade, né? Não tem um certo e um errado, né? É a Uhum. maneira que Uhum. você responde. Agora, tem a maneira que vai te trazer mais sofrimento e tem a maneira que vai te trazer menos sofrimento. Então, essa Uhum. liberdade a gente tem, né? De E optar se- por uma qualidade de vida Sim, melhor, né? sim. E se a gente for pensar em propósito de vida, como é que a gente pode relacionar a física quântica? Então, propósito de vida é uma coisa linda, né? É maravilhoso. O propósito de vida seria o que a gente chama também de estado de fluxo, né? De flow, né? Uhum. Quando as coisas, aquilo, você não precisa nem é como um bailarino dançando, né? Um grande músico, aquilo passa por ele, né? Parece que ele não está Uhum. fazendo nem Uhum. esforço, né? Então é uma coisa linda. Também alguns autores chamam de Dharma, né? O nosso Dharma, né? Então, Uhum. tem um livro que eu gosto muito, que é um livrinho antigo já, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Ah, Né? sim. Esse livrinho é Uhum. maravilhoso, eu sempre indico. Ele é física quântica pura, né? Uhum. E é muito interessante, eu tenho esse feedback dos alunos, né? E depois que eles fazem o curso de física quântica e eles pegam esse livrinho, eles têm uma outra interpretação totalmente diferente do livro, né? E Uhum. uma das leis é essa, é a gente encontrar o nosso Dharma, né? O nosso propósito. Então, como que a física quântica poderia ajudar com isso, né? Sempre nesse caminho que o Niels Bohr introduz, né, do mundo interno, né? A gente entender que o que a gente vê externamente é um reflexo do meu próprio mundo interno. No momento que eu entendo isso, eu posso, fica muito mais fácil, né, para eu criar novas situações e encontrar o meu propósito de vida, né? Porque o problema é que a gente se perde no externo, né? A nossa mente, qual é o condicionamento da nossa mente? É se projetar para fora, já percebeu? A gente se distrai com os estímulos externos, né? O Para a tempo gente todo, né? o tempo todo. Para a gente Uhum. olhar para esse mundo interno, tem que ter uma intenção, né? A gente tem que falar, não, agora eu vou sentar para meditar, vou focar na respiração. Aí a gente vai ver o que é que surge na tela da mente, né? E às vezes, pela Uhum. primeira vez, nós vamos ter esse contato, né, com o nosso próprio mundo interno. Então, esse é o caminho da gente encontrar o nosso propósito, né? A gente vê essa correlação constante, né, do mundo interno com o mundo externo, que realmente, gente, é uma coisa super importante, é uma coisa que a gente, né, tem que parar um pouco para fazer esse movimento. Porque até nesse livro do Deepak Chopra, ele fala da lei do distanciamento, né, que é justamente isso, a gente soltar, né, se distanciar, porque quando a gente olha, colapsa. Né? Isso é um postulado da física quântica. Então, Uhum. por exemplo, eu quero muito encontrar o meu propósito de vida. Vamos colocar assim, eu jogo essa intenção, né?
quero encontrar o meu propósito de vida. Então, solte Uhum. isso, né? Porque o universo, ele vai fazer as infinitas correlações, né? Uhum. Ele vai ativar esse campo das infinitas possibilidades. E eu tenho que ficar atento a isso, né? Eu atento às sincronicidades, né? Que é um sinal de que eu estou indo no caminho certo. E sempre como base de tudo, o silêncio. Isso aí é uma Uhum. prática que a gente tem que aprender a trazer para o nosso dia a dia, né? Essa capacidade de fazer uns minutinhos de silêncio todo dia. Uhum. É, diante de tantos estímulos é bem desafiador, né? Bem Mas é desafiador. necessário, é É necessário. importante, É né? muito importante. Quando você fala de soltar, a gente pensar, né? Quero encontrar o meu propósito e solta para o universo, me vem à mente situações bem simples que provavelmente a maioria das pessoas que estão nos acompanhando já tiveram alguma resposta nesse sentido, de às vezes lembrar de alguém e pensar, nossa, nunca mais soube de fulano. E às vezes comenta ou pensa nisso, mas tá, pensou e soltou, né? É, E às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, encontra o fulano ou alguém fala do fulano, do que é, fulano está fazendo, né? é. Então a gente percebe assim de uma maneira bem simples que Sim. isso acontece o tempo todo. O tempo todo, como, né, como diz lá a interpretação do David Bohm, como existe um todo, né? A gente vê as coisas como separado, mas ele fala de holomovimento. Eu acho muito interessante também, né? Que tem esse Uhum, movimento que é do todo e a gente não está em momento nenhum separado dele, né? Isso uhum. é fantástico. E queria perguntar desse aspecto do positivismo, né? Da energia positiva, de você estar positivo, perceber as coisas pelo lado positivo, como isso de fato reverbera no ambiente, transforma o ambiente, transforma a vida das pessoas? Com certeza. Eu sou adepta da prática da gratidão. Eu, Uhum, particularmente, sou adepta, né? Porque a nossa mente é muito danada. Por isso que é importante a gente meditar, fazer a meditação silenciosa, para a gente começar a conhecer, começar a tomar intimidade com a nossa mente, né? Porque ela está por aí dirigindo a gente e a gente não está nem percebendo. A nossa mente, se tiver 10 coisas indo bem na sua vida e uma indo mal, aonde que a sua mente agarra? Na única que não. está indo mal. Uhum, A nossa mente é A gente pensa naquilo o dia inteiro. Né? uhum, Então, tem 10 coisas maravilhosas. Mas uma coisa está dando problema, a mente gruda naquilo e a gente fica remoendo aquilo o tempo inteiro. E com isso, o uhum, que acontece? A gente esquece as outras 10 que estão maravilhosamente bem, né? Isso é um erro fatal, gente. É um erro fatal. Porque a física quântica não diz isso, né? Que o mundo interno, ele cocria o mundo externo. Então, quer uhum, dizer, e a física quântica também diz o seguinte, aonde eu ponho meu foco, a energia flui. Então, eu estou colocando foco na única coisa que está dando errado. Né? Então, o que vai uhum, acontecer? Eu vou trazer mais situações que deem errado. Isso aí realmente é fato. Agora, quando eu me proponho, né, a praticar, fazer a prática da gratidão, é muito interessante, porque aí eu acordo de manhã, tem aquela coisa que está dando errado. Mas aí eu começo a olhar, gente, gratidão, olha pelo dia, que dia lindo, gratidão pela minha saúde, gratidão pelo apartamento confortável que eu moro, gratidão pelo café da manhã delicioso que eu estou tomando. Né? Parece uma coisa boba, mas não é, porque você está criando o observador para ver as coisas boas. E aí você uhum, vai realmente começar a ver as coisas boas, né? Você quer ver um uhum, exemplo simples disso? Quando a gente está grávida, a gente sai na rua e vê um monte de grávida. A gente fala, meu Deus, todo mundo engravidou agora, eu engravidei, todo mundo engravidou. Que isso? Né? Não, as grávidas sempre tiveram lá. Só que você ignorava, elas passavam, a sua mente não captava, a sua mente via, mas não uhum, registrava, né?
Quando você vai Uhum. comprar um carro, né? Você quer comprar um carro, você fala, escolhe um tal modelo. Falar, mas engraçado, eu quase não vejo desse carro. Aí você compra o carro, aí você vê 500 carros Todo daquele. mundo comprou o mesmo Todo carro. mundo comprou, não foi só eu comprar esse carro, todo mundo comprou o mesmo carro. Né? Então a gente acha que, né, a gente é o centro do nosso universo, né? Mas não Sim, é sim. isso, é porque você deu aquele foco para tua mente. Aí você começa a captar aquilo, né? Uhum, uhum, Porque a gente tem infinitos estímulos, né? Infinitas coisas acontecendo. E a nossa mente seleciona. Isso é fato, né? Algumas uhum, coisas a gente pega e registra, outras a gente olha e descarta. E se uhum. você não dirigir a sua mente nesse processo, ela vai fazer isso automaticamente. Uau. E provavelmente vai construir coisas que não são agradáveis, né? Uhum. No nosso tempo. Sim. Então, antes que o Instagram nos derrube, quem está nos assistindo que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, Revista Conexão Moderna, se inscreve lá. E eu quero pedir para a Eliane ainda falar um pouco do livro. O que Ah, nós sim. podemos encontrar neste livro? Ah, O que legal. Quantum Então, Primordial. O que temos eu aí? estou com um exemplar dele aqui, olha, foi um livro, ele tem uma parte um, né, que tem como disse a minha aluna, uma alfabetização na física quântica, né? Eu achei muito interessante, porque eu estou procurando uma página aqui para mostrar para vocês, que eu fiz questão de fazê-lo colorido, com bastante figura, né, de uma Ah, olha maneira assim só. bem mastigadinha mesmo, né? Uhum, Então ele tem uma parte um que traz essa introdução à física quântica de uma maneira bem simplificada, sobre os principais conceitos, né, de uma maneira bem mastigadinha, com as imagens. E uhum. depois É ele para traz uma leigos, parte. né? Oi? Para É para leigos mesmo, leigos. né? Não precisa ter Uhum. esse receio que geralmente as pessoas têm. Ah, será que eu vou entender? Não, não precisa ter esse receio, porque o livro foi escrito para você, que não sabe nada de física quântica. Não tem pré-requisito, não precisa. Uhum. E aí, depois, ele traz uma parte 2 onde eu faço os paralelos com a espiritualidade, com o autoconhecimento, né? Então, as pessoas que leram gostaram muito. Eu já estou partindo para a segunda edição dele. A primeira edição já esgotou em alguns meses. Que E eu legal. fico muito feliz, assim, que eu estou tendo um feedback muito bom, muito A positivo. Cris Xavier está comentando aqui, quero esse livro. Ah, ela vai ter o E o, dela, ela e o sabe. Evandro, e o Evandro tem mais uma pergunta aqui. Algumas linhas doutrinam que a resiliência é algo extremamente benéfico, onde o significado direto é a capacidade de moldar sem alterar sua estrutura. Porém, outras condenam explicitamente. Gostaria de saber sua visão sobre. Olha, dentro da meditação, né, do caminho espiritual, da visão budista, a resiliência é vista como algo positivo, né? É algo positivo, Uhum, porque, na verdade, quando a gente faz esse casamento, né, da física quântica com o budismo, o que a gente chega é numa desconstrução muito grande do que é a realidade. Esse é que é uhum. o ponto, né? A, a, não entendi bem o nome dela, ela perguntou o nome do livro, é o Quantum Primordial, tá? O Isso. encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento. Tem um site, né, na internet, é só vocês acessarem lá. Mas Já o vou adiantar aqui. budismo, juntamente com a física quântica, ele vai levar a gente a tirar a solidez das situações, né? Porque isso é uma coisa mais da física clássica, né? Que tinha essa visão de mundo estático, sólido, independente do observador, né? Então, Uhum, isso vai fazer com que a gente atravesse os problemas, atravesse as crises de uma maneira muito mais leve, uhum, né? Quando a gente uhum, percebe que as coisas não têm aquela solidez, não têm aquele peso, né?
que Uhum. tudo é uma cocriação, né? No momento que eu vejo que eu construí daquela forma, eu tenho liberdade para construir de outra. Então a gente vai dançando por entre os fenômenos, né? Como a meditação que a gente faz no elemento água, né? A água simplesmente, né? É um relaxamento, né? Tem um Ela obstáculo aqui, flui, eu né? contorno. Oi? Ela flui. Ela contorna os obstáculos, né? Então isso Uhum. vai trazer mais resiliência, mais qualidade de vida, né? Para a gente atravessar aí qualquer coisa que aconteça. Perfeito, maravilhoso. Eliane, muito obrigada por Obrigada todo pelo esse convite. compartilhamento, pelo seu tempo. Tá? Obrigada a todos que assistiram, que mandaram perguntas. E seguimos em contato aí, né? Nessa É isso expansão de aí. consciência. Obrigado a quem nos acompanhou também. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, Revista Conexão Moderna, se inscreve lá. Esse vídeo também vai estar lá disponível. Que Até bom, mais. gente. Uma Obrigada, alegria Eliane. estar com Até a vocês. próxima. Até, tchau. Tchau, tchau.